Rio Grande do Sul ainda trabalha para retomar alguns mercados após o caso isolado de Newcastle em Antagorda no mês de julho. Conversamos agora com o presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura, José Eduardo dos Santos. Tudo bem, José Eduardo? Tudo bem, Thaís? Obrigado mais uma vez aí por nos convidar aí a participar do programa e poder falar aí sobre o nosso setor. Começando então com o embargo de alguns países que ainda permanecem, apesar de ter sido resolvido o caso. O que ainda está embargado? Bom, Thaís, realmente um caso isolado, como você bem falou, né? E que gerou todo esse transtorno e prejuízos para o setor, né? Depois que o Ministério comunicou oficialmente, né, o encerramento da etapa lá de avaliação, verificação, de testes de amostras suspeitas, né, que deram todas negativas, né, ele restringiu o caso a 10 quilômetros do foco, né, respeitando também todo o regramento aí sanitário, né, tanto do próprio Ministério quanto da Organização Mundial da Saúde. E aí aqueles países que atendem muitos países que atendem, né, esses requisitos, né, normalizaram as exportações do Rio Grande do Sul. Porém, desculpe, porém nós temos ainda alguns países que permanecem, né, com embargo, que é o caso da África, da China, Chile, México e Argentina, né? Então ainda temos alguns países aí que estão gerando, né, prejuízo aí para o setor. Bem, você fala que o setor vem amargando prejuízos por causa dos embargos. Quais são os números da avicultura gaúcha com a manutenção de algumas dessas limitações? Bom, Thaís, agora recentemente nós tivemos os dados de exportação divulgados aí pela BPA e pelo Ministério das Relações Exteriores, né? E aí nós constatamos em agosto uma queda expressiva nas exportações de carne de frango, principalmente, do Rio Grande do Sul, né? São 28 mil toneladas a menos do que agosto do ano passado. Isso dá um índice de 43%, né, de queda. Isso é fora da curva, né? Nós vimos ali, até com perspectivas de crescimento, né, antes da enchente, antes do caso de Newcastle, né? E agora, então, nós tivemos essa queda aí. E no acumulado dos 8 primeiros meses do ano, né, dá uma queda de 10%, né, que é quase 50 mil toneladas, gerando aí prejuízo na ordem de queda de receita aí, na ordem de quase 200 milhões de dólares, né? Então veja bem o que um caso, né, isolado, né, de uma enfermidade de notificação obrigatória, né, pode causar a um setor. E nesse caso nós estamos nos referindo ao Rio Grande do Sul e também teve reflexos no Brasil, porque teve países ali no primeiro momento, né, que embargaram o Brasil todo, tá? E continuam, se não me engano, a Argentina continua, tá? Depois, então, foram restringindo ao Rio Grande do Sul, né? Então, a gente vê que isso realmente pesa para a avicultura gaúcha. Nós temos o setor de ovos também, que vinha numa crescente nas exportações, até com recordes de exportações aí registrados no ano passado, né? E que também aí vem tendo, né, quedas expressivas, né? Então, o que a gente está trabalhando? A gente está fazendo reuniões a cada 15 dias, né, com o Ministério da Agricultura, né, a Superintendência aqui do Rio Grande do Sul, Brasília, de Poá, a área de defesa, com a BPA, né, justamente para acompanhar criteriosamente o que está acontecendo, né, em cada mercado, tá? Tivemos a última reunião agora, segunda-feira retrasada, né, e aí a BPA fez todo um relato aí da situação e, ao mesmo tempo, a gente faz um relato da nossa situação, porque nós estamos dentro, né, do Estado, estamos dentro do problema, digamos assim, né, e a gente consegue levar o sentimento, a dificuldade, né, que os empresários e produtores estão sentindo, né, de uma forma bem realista, né? E aí nós pedimos, então, celeridade, né, principalmente para o Ministério da Agricultura, né, e para a BPA, para que esses países possam rever, né, esse embargo o quanto antes, né, e normalizar aí a situação do Rio Grande do Sul, que tem um histórico, né, de dezenas de anos, né, de exportação, sem ter um problema com seus produtos exportados, assim, no que se refere a doenças sanitárias de notificação obrigatória, né, sempre
atendendo os requisitos técnicos e legais, tanto na esfera nacional quanto internacional, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. Vocês estão aguardando, então, a visita de missões para verificar a situação sanitária do Rio Grande do Sul em loco? Sim, agora, Thaís, fechando os 90 dias do caso, né, que tem por data de origem 25 de julho, se eu não me engano, né, a partir da comunicação oficial do Ministério da Agricultura para a Organização Mundial da Saúde Animal, ele tem 90 dias agora para encerrar o caso em definitivo, né? Não teve mais nenhuma suspeita positiva, não teve mais nenhum caso positivo, aliás, né, todas as suspeitas deram negativas, né? A região está sendo monitorada e foi feito um trabalho muito eficaz por parte da nossa Secretaria da Agricultura, da área de defesa sanitária, né, com apoio de Fundesa, o apoio da nossa instituição, das nossas indústrias, né, para que tudo ocorresse dentro, né, do regramento e de uma forma bem ágil, né? Então, tem 90 dias agora que, pelo regramento oficial, nacional e internacional, né, não se tem mais nada na região, não se tem mais nada nem dentro daquele raio de 10 quilômetros que está sobre, né, a atenção, né, permanente, e aí restringe quem está ali dentro daquele raio de 10 quilômetros para exportar. Encerrando esses 90 dias, o Ministério da Agricultura comunica, né, novamente a Organização Mundial da Saúde Animal, né, da finalização dos casos. Automaticamente, esses países também são notificados oficialmente, né, e tem que derrubar o embargo, porque não tem mais motivo. Tá? E aí, só que alguns vão optar para derrubar aceitando a documentação, né, encaminhada pelo Ministério da Agricultura e pela Organização Mundial da Saúde. Outros têm o direito de optar em vir fazer uma auditoria em loco, né, para averiguar o sistema. E aí tem países que vão optar por isso, como o Chile, por exemplo, né, que é um potencial importador de carne de frango e de ovos. Né? O Chile provavelmente vai vir fazer uma auditoria, né? E aí a gente aguarda aí os demais, China, África do Sul, né, que eu acredito que talvez com a documentação, né, já consiga normalizar, né, porque eles reconhecem aí esse histórico todo das relações internacionais que o Rio Grande do Sul tem, e o Brasil, né, com esses países aí no atendimento aí à demanda de alimentos. Eduardo, o ciclo da avicultura é muito rápido. Com essa queda nas exportações, o setor já está realizando algum ajuste? Sim, Thaís, isso sempre teve dentro do plano de ação, plano de trabalho, planejamento como um todo do setor, né? Até porque a gente tem uma produção em larga escala e uma produção muito acirrada. A gente tem muitas empresas, grandes empresas, pequenas, médias e grandes. Temos empresas que têm um poder de ampliação de investimento maior do que outras. Então, quando o mercado está, né, absorvendo de uma forma dinâmica aí os produtos, então essas empresas aumentam a produção para atender tanto a demanda interna quanto externa. Mas também tem essa situação de quando a gente tem dificuldades, como tivemos com o custo de produção, né, 2 anos atrás, por exemplo, com milho a R$ 100, né, então não tinha como manter as margens, né, e o setor teve que fazer cada indústria, por iniciativa própria, teve que fazer um ajuste na produção. E a mesma coisa agora, né, se mantendo, né, esses embargos e como houve essa queda na exportação, claro que algumas das nossas indústrias têm ou filiais ou matrizes em outras regiões do país, então acabam, né, escoando a produção por lá, né, mas ao mesmo tempo as que estão aqui no Rio Grande do Sul, né, atendem também o mercado interno. Então há sim um dispositivo aí que é acionado, né, mas isso a instituição que os representa, no caso as GAV, não tem ingerência alguma, porque é uma questão de planejamento individual de cada empresa. Né? Então, ela sabe aonde aperta o sapato, como se diz, né, no dito popular, né, e aí vai lá e faz o ajuste necessário, né, e também redireciona para outros mercados. Né? Isso a gente tem essa condição, como eu disse, pela credibilidade que o setor tem, né, por esse histórico de longos anos atendendo a demanda de muitos países com diferentes tipos de produto, cortes, tamanho, peso, embalagem, né? Então isso aí a gente consegue direcionar aí para alguns mercados e estocar, né? Só uma particularidade que é a China, por exemplo, onde se consome muito pé de frango, né? Patas de frango, que lá é
é muito consumido, né? Isso não tem um consumo no nosso mercado interno, né? Não somos consumidores como eles. Então, isso a gente consegue estocar e não interferir no mercado de carnes. Agora, outros cortes e tudo mais, o setor ou direciona, estoca parte, né, e direciona. Porém, tem que avaliar o período aí de estocagem, o período de demanda, porque é um produto também que tem, né, ali a sua data de validade que precisa ser respeitada. Setor, então, contando os dias para o dia 25 de outubro? Contando os dias, né, e acompanhando, como eu digo, a gente tem feito uma reunião a cada 15 dias, né, reunindo aí o serviço oficial, o setor, a entidade regional, nacional, né, justamente para transmitir esse acompanhamento, né, da situação aí para o produtor, para a indústria, né, porque a gente sabe, volto a dizer, quem está dentro sabe da angústia, né, a gente já vem de um momento muito crítico no estado do Rio Grande do Sul, que foram as enchentes, que também atingiram boa parte, direta ou indiretamente, das nossas indústrias e produtores. Aí nós ainda não recebemos os recursos, né, prometidos aí pelo governo federal, BNDES e tudo mais, ainda tem indústrias que não acessaram esses recursos. Aí nós nos deparamos com a Newcastle, onde impacta o nosso mercado, aí a gente tem que redirecionar esforços já para outra atividade, né, sem ter ainda resolvido a outra. Então, assim, é um ano bem atípico para nós. Mas, né, como a gente diz, né, temos que superar, né, a gente produz um produto que ele é muito demandado a nível nacional e internacional, né, um alimento aí, as proteínas, aves, carne de aves e ovos, né, e o setor, então, está fazendo todos os esforços necessários aí para superar essa dificuldade. Tá certo, então, José Eduardo dos Santos, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Thaís, e agradeço mais uma vez o convite e a gente está sempre à disposição. Um abraço.